O professor Rodolfo ele é graduado em Medicina Veterinária pela UFMG, tem mestrado em Parasitologia pela UFMG e é doutor em Ciências Biológicas na área de Imunobiologia de Protozoários pela Universidade Federal de Ouro Preto, é professor associado do Departamento de Morfologia da UFMG, do Instituto de Ciências Biológicas, onde ele lidera, pessoal, um grupo de pesquisa que é na área de biotecnologia aplicada ao desenvolvimento e teste de imunobiológicos, né, as vacinas em geral aqui. Ele fundou em 2016 a startup Vet Solutions, com foco na produção da vacina terapêutica contra leishmaniose visceral canina, e também, uma pessoa extremamente inovadora, fundou em 2017 a startup Aedes Vaccine, com a missão de desenvolver a primeira vacina contra o Aedes aegypti, capaz de interromper a transmissão de diferentes arboviroses. Mas hoje o professor Rodolfo vai fazer uma palestra aqui para nós na área de vírus emergentes e falar um pouco dessa nova tecnologia que ele vem desenvolvendo há alguns anos aí, que é uma vacina contra o Aedes aegypti. Não é isso, professor? Seja bem-vindo ao nosso evento. Obrigado. Muito obrigado, viu, Lucas, pelo convite. Vocês estão de parabéns pela organização dessas apresentações de hoje, porque eu acho que é uma oportunidade muito importante de juntarmos, né, um público que está voltado ao serviço, ao combate dessas endemias, epidemias importantes que assolam a América Latina de forma muito forte, né, e mais ainda um contato, uma ponte com a academia, né, então a gente tem, de um lado, a iniciativa privada, querendo oferecer algo que faça diferença no combate dessas doenças, do outro lado, o serviço, que absorve essas tecnologias, e na outra ponta, a academia, que, de um modo em geral, né, pode desenvolver, ou vem desenvolvendo, estratégias também, buscando dar essa contribuição. Então, eu acho muito oportuno quando a gente consegue juntar essas três pontas, né, porque certamente saem discussões muito interessantes, há uma troca muito rica de experiência. Olha, para mim é um prazer enorme poder falar aqui para vocês hoje. Eu não sou virologista, né? Então, assim, minha palestra não tem nenhuma pretensão, a minha apresentação de como virologista, de forma nenhuma. Eu acho que eu sou certamente assim, um entusiasta nessa área de desenvolvimento de tecnologias que podem trazer soluções do ponto de vista prático. Então, a minha carreira, ela foi toda orientada, a minha carreira acadêmica, para pensar nos problemas de modo que a gente pudesse buscar soluções do ponto de vista prático. E quando eu falo buscar soluções do ponto de vista prático, pensar que o mercado, ele tem que absorver essas tecnologias, ele tem que ser capaz de absorver essas tecnologias. Então, é claro que quando a gente pensa em desenvolver alguma coisa para ir para o mercado, nós temos que considerar que existe já uma indústria já instalada com suas tecnologias e, obviamente, a gente desenvolvendo dentro dessa plataforma que já está operando, isso facilita muito, né, a incorporação de novas tecnologias. Então, é isso que a gente vem buscando. E hoje eu vou falar um pouquinho de alguns vírus emergentes e como que a experiência do nosso grupo de pesquisa, né, ela nos fez caminhar para desenvolver a primeira vacina contra o Aedes aegypti, né, e como que isso poderia impactar do ponto de vista, né, da saúde pública. Quando a gente fala, assim, que, olha, assim, é uma dificuldade muito grande a gente trabalhar com vacina contra alguns patógenos, né, e aí nós estamos falando de organismos, micro-organismos unicelulares. Quando a gente fala que vai desenvolver uma vacina contra um organismo multicelular, contra um inseto hematófago, né, isso nós já estamos num nível de desafio bastante diferenciado. E é claro que, alguns anos atrás, assim, as pessoas, certamente isso seria quase que motivo de piada, né, quer dizer, como assim, você não tem uma vacina para controlar a leishmaniose, mas você quer fazer uma vacina para um inseto que transmite a leishmaniose, né? Então, e é verdade, é isso que a gente quer. Porque a ideia principal é a seguinte, quando nós temos uma barreira para promover a interrupção de algumas doenças transmitidas por vetores. Doenças transmitidas por vetores têm um nível de complexidade muito grande, né?
porque você tem uma questão ambiental importante. E essa questão ambiental, ela é complexa da gente mudar. Claro que é possível, mas tem uma série de fatores que às vezes não está sob a ação do agente público de saúde, ele não consegue interferir. Mas tem uma coisa que não vai mudar: o comportamento do inseto para buscar o sangue, né, como uma fonte alimentar para as fêmeas que precisam desenvolver o seu ovário, né, para colocar os ovos. Isso não vai mudar. Então, se isso é verdade, vamos aproveitar que mais cedo ou mais tarde, parte desses insetos vão ter acesso ao sangue humano e vamos usar, vamos entregar para esse inseto, na hora que ele fizer o seu repasto sanguíneo, ele possa, a gente possa entregar para ele uma surpresa, né? Que surpresa que é essa? É um anticorpo contra o inseto. Eu vou mostrar para vocês mais no final da apresentação. Isso tem um impacto importante no ciclo de vida do inseto. E eu quero começar essa reflexão com vocês, né? Dizendo que as perspectivas do ponto de vista ambiental para o planeta, elas assombram um pouco, não são nada otimistas. Por quê? Porque nós temos uma expectativa de que nós teremos um aumento da temperatura no globo, né, terrestre, em torno de quase 5 graus, até o final desse século. Isso, com certeza, é o prelúdio de uma série de catástrofes ambientais, né? Então, se nada for feito com relação à redução da emissão de gases, né, monóxido, dióxido de carbono, gases que contribuem por efeito estufa, isso é iminente. E nós já estamos experimentando esse aumento de temperatura. E quando nós falamos de doenças transmitidas por insetos vetores, isso tem um impacto muito forte. Então, isso afeta desde o tempo do desenvolvimento desses insetos, o tamanho desses insetos, aumenta a competência vetorial para a transmissão de uma série de arboviroses. Mais do que isso, a gente observa que facilita a dispersão geográfica desses insetos vetores. Isso tem um componente adicional que não é só a temperatura. Hoje, né, é muito fácil a gente ter acesso a qualquer parte do planeta em até 24 horas. E isso quer dizer que, por avião, é possível fazer a dispersão desses insetos vetores. Então, isso é um componente adicional, que é um ingrediente adicional a essa discussão da dispersão desses insetos vetores de arboviroses, né? De modo que a temperatura, ela certamente será, nas próximas décadas, um fator fundamental que vai influenciar, e a gente já observa isso, a incidência e a gravidade das arboviroses, né? Isso porque a temperatura vai impactar diretamente na seleção, evolução e a transmissão desses vírus. Então, percebam que a gente tem um componente que é difícil, né, se não tiver um esforço global para reduzir o efeito estufa, nós vamos ter nós já estamos convivendo, né, com essa dispersão muito forte e aumento da transmissão vetorial de uma série de patógenos, né, dentre os quais as arboviroses, né, que são vírus transmitidos por insetos, por artrópodes, né. A gente pode dizer que, assim como a América do Sul, né, a África também, muito parecido, são o berço de arbovírus patogênicos. Mas por quê que é considerado o berço uma região que há um risco iminente de surgir novos surtos de arbovírus, né? Isso está relacionado a uma biodiversidade que é riquíssima, né? E essa biodiversidade, ela engloba, na verdade, um grande número de hospedeiros e insetos vetores. Isso quer dizer que nós vivemos em um certo equilíbrio, e toda vez que esse equilíbrio ele é alterado, isso implica na possibilidade da espécie humana ter contato com insetos vetores que têm ou novos patógenos,
ou ainda patógenos que nós já conhecemos, e aí ocasionando surtos epidêmicos. E, obviamente, né, quando a gente fala nessa biodiversidade aqui no Brasil, a Amazônia ela é muito importante. Ela é muito importante porque nós temos ciclos silvestres onde há manutenção de vírus circulando entre artrópodes, hematófagos e hospedeiros vertebrados. E aí, na hora que o homem invade a mata, isso causa um desequilíbrio, e a partir daí nós temos a chance, né, de estabelecimento de novas arboviroses, por exemplo. Então, esse desequilíbrio, ele acaba proporcionando a presença desses surtos epidêmicos, que a gente, que há diversos relatos na literatura, e eu quero abordar aqui com vocês alguns desses relatos. E, para isso, eu vou falar de uma doença chamada, de um vírus, né, que é o maiaro, e essa doença, na verdade, esse vírus, ele é do gênero alfavírus, e ele já é um velho conhecido, né? Na verdade, o primeiro surto foi na década de 50, em Trinidade, e no país Trinidade Tobago, e isso foi na década de 50. Foi o primeiro relato de um caso autóctone da febre maiaro. E, a partir daí, nós tivemos, na década de 50 e 60, tivemos o relato de surtos em várias regiões da América Latina. Então, por exemplo, na Colômbia, no Panamá, no Peru, provavelmente em outras regiões que também não foram identificadas, mas a partir da década de 50, esses relatos eles começam a ser mais frequentes em toda a América Latina, né? E chegando, inclusive, aos Estados Unidos, que, embora não tenha tido relato de transmissão autóctone, foram identificados, né, não só nos Estados Unidos, Suíça, França, Alemanha, casos importados, então, pessoas que vieram de áreas endêmicas e que manifestaram a doença nessas regiões. Então, isso graças à circulação que a gente tem, né, global de pessoas, e permitindo com que doenças sejam levadas a qualquer região do mundo. Portanto, se tivermos um inseto vetor apropriado, o risco de introdução e manutenção da transmissão dessas doenças é muito grande. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, no final da década de 90, nós tivemos na região de Belterra, no Pará, 20% da população dessa região infectada, descrita com a febre maiaro, e que foi incriminado, né, como espécie de inseto vetor, Hemagogos giantinomes. Então, percebam que é um percentual muito significativo da população, né? E sabe-se que é possível a transmissão dessa infecção nas cidades, nos centros urbanos, pelo fato de ter como princípio elementar o estabelecimento muito bem do Aedes aegypti nas cidades. E o Aedes aegypti e esse mosquito Aedes aegypti, ele é um inseto vetor muito competente para transmitir uma série de arbovírus. Então, o maiaro não é diferente, né? Então, ele tem, assim como a gente observa na transmissão de dengue, chikungunya, né, zika, a febre maiaro também é uma doença cujo arbovírus tem transmissão também pelo mesmo inseto, né, pelo mesmo mosquito Aedes aegypti, o que nos coloca em alerta importante do ponto de vista da saúde pública. Essa doença, ela é tipicamente, né, como esses arbovírus, ela mantém uma transmissão silvestre, e no momento que o homem, seja invadiu a mata por atividade de trabalho, ou mesmo por crescimento das cidades, né, ele tem acesso a esses arbovírus, ao maiaro, e aí, no ambiente silvestre, há uma série de insetos vetores que podem infectar o homem,
E aí, no ambiente peridoméstico, né, que está margeando as grandes cidades, ou ainda propriamente nas grandes cidades, nós temos o papel de 2 insetos vetores que também estão bem adaptados a esse ambiente, onde há uma convivência mais forte, né, da espécie humana. Então, Aedes aegypti e Aedes albopictus, né, eles vão participar nesses ambientes da transmissão do maiaro. E isso nos deixa, portanto, com uma preocupação muito grande, sobre a transmissão dessa infecção. Esse é o primeiro, então, a febre maiara ela é o primeiro arbovírus que eu acho que é importante a gente destacar aqui, né, como um arbovírus que tem um papel, pode ter um papel do ponto de vista da saúde pública, para causar sintomatologias que são muito parecidas com arbovírus que a gente já conhece, que tem transmissão muito clara e estabelecida, como, por exemplo, a dengue, né? Então, o diagnóstico ele é confundido, sintomatologia é confundido, e é um componente a mais para a saúde pública controlar, lidar. Oropouche, a febre oropouche também é outro arbovírus, né, causado por outro arbovírus do gênero ortobuniavírus, e que também tem uma sintomatologia muito parecida com a síndrome gripal, né? Isso é um padrão entre esses arbovírus, essa sintomatologia. No entanto, a oropouche ela pode causar uma meningite, que é uma meningite classificada como meningite asséptica, e que, de um modo em geral, esses pacientes que evoluem para meningite, eles têm um quadro, um prognóstico muito bom de recuperação. A oropouche ela tem uma distribuição restrita às Américas, e também ele teve origem, a primeira descrição foi em Trinidade também, na década de 50, né? Parecido com a febre maiara. E, naquela época, os mosquitos da espécie Coquiletidia venezuelensis foram atribuídos como espécie vetora de importância na transmissão dessa arbovirose. E na década de 60, chegou já em Belém. Então, vocês estão vendo que essa região amazônica ela é uma região estratégica na manutenção e disseminação de arbovírus. E foi isolado, o oropouche foi isolado de um animal silvestre, né, de um bicho preguiça. A partir de 65, há uma série de relatos de surtos aqui no nosso país, sobre a febre oropouche. A gente percebe que há uma disseminação dessa infecção por todo o território nacional. Então, se a gente observar esses pontinhos verdes, que a partir são os diagnósticos realizados na década de 70 do oropouche, na década de 80 ele começa a se alastrar na região norte, na parte norte do continente americano, do sul-americano, né? E na década de 90, isso começa, 90, anos 2000, ela começa a avançar por todo o território sul-americano. Então, isso ilustra para nós que é uma arbovirose que tem uma importância, não só do ponto de vista de saúde pública, né, mas ela tem uma capacidade muito grande, né, de se alastrar por todo esse território. E, só para vocês terem uma ideia, em 2016, foi identificado já em São Paulo 2 pacientes com antígeno. Identificaram o antígeno, não foi feito isolamento, mas, quer dizer, se tem um antígeno, significa que o arbovírus estava nesses pacientes. E é considerado, algumas capitais do nosso país são consideradas capitais-chave com grande potencial de disseminar essas arboviroses para fora da América Latina.
Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, onde há um fluxo muito grande de turistas e voos internacionais. E um ambiente ecológico que poderia favorecer indivíduos se infectarem, porque tem a manutenção de reservatórios e que podem manter a transmissão do Oropush, e, portanto, indivíduos, né, pessoas podem se infectar e levar a infecção para fora do nosso país. Então, isso é um sinal de alerta também para a possibilidade de expansão para fora da América Latina do Oropush. Ela tem como essa doença, essa infecção tem como principal inseto vetor culicoides paraenses e como vetores secundários o Culex quinquefasciatus, Coquiletidia venezuelensis e Aedes cerratus. É bastante interessante que os relatos, eles mostram que tem uma participação importante de animais domésticos na manutenção da Oropush no ambiente urbano. Então, já foram encontrados cães, gatos e frangos infectados, né? E foi atribuída a esses animais uma participação secundária na transmissão do Oropush no ambiente urbano. Até pouco tempo era um pouco controverso se o homem poderia transmitir, ele ser fonte de infecção para o inseto vetor, para fechar esse ciclo no ambiente urbano. E, de fato, quando o indivíduo ele tem altos títulos de vírus, né, ele tem uma viremia importante, isso acontece 3 a 4 dias após a infecção, o Culicoides paraense ele é capaz de se infectar em indivíduos que estejam nesse período de viremia e passar a infecção adiante. Então, esse também é um ponto importante, porque o homem ele pode servir também como mantenedor da transmissão no ambiente urbano, embora isso não seja muito comum. Isso está relacionado ao fato de que a transmissão do Oropush, ela está muito relacionada a alterações ambientais, como, por exemplo, desmatamento. Então, é muito associada à ocorrência de surtos de Oropush, por exemplo, à abertura de estradas que passam próximo a florestas, a desmatamento, a movimentação do homem na floresta. Então, isso acaba facilitando esse desequilíbrio e imigração, vamos dizer assim, tendo contato com o ambiente selvagem, silvestre, né, de mata, isso acaba facilitando a infecção de indivíduos humanos, e esses indivíduos, eles, quando retornam para a cidade, isso pode estabelecer ali, ainda que de forma transitória, porque depende a transmissão e a do ambiente urbano, que depende de uma quantidade de indivíduos humanos com um período de viremia para que seja suficiente, né, a sua capacidade de transmitir para os insetos vetores. É interessante que, do ponto de vista silvestre, né, da manutenção do ciclo silvestre, temos espécies de aves, de diferentes animais silvestres também que participam dessa manutenção do ciclo selvagem, né, silvestre. E isso justifica o motivo pelo qual, quando ocorre qualquer desequilíbrio ambiental na floresta, aumenta muito o risco de ocorrência de surtos epidêmicos da Oropush. Então, isso é bastante significativo, né, porque quando a gente pensa que, junto com esse componente do desmatamento, existe um componente adicional que é aumento de temperatura, e para o Oropush, altas temperaturas e o período do ano onde há maior incidência de chuvas é um ambiente ideal para que ocorra a transmissão desse arbovírus. Então, vocês percebam que, mais uma vez, a gente está falando de características, né, que são marcantes da região amazônica, né, e justificando, mais uma vez, por que é atribuído a essa região ser o berço de novas arboviroses. Então, feito
preâmbulo inicial sobre alguns arbovírus importantes, né, que ameaçam a saúde humana, eu quero começar agora a entrar para um segundo momento da apresentação, que é falar muito brevemente do que a gente vem fazendo. Então, mas para falar do que a gente vem fazendo, eu vou retornar ao início da minha apresentação. Quer dizer, é possível a gente interromper a transmissão desses arbovírus, né? Como a gente poderia fazer isso, considerando que nós não conseguiremos mudar o hábito, o comportamento desses insetos vetores que vão acabar se alimentando do sangue humano? Então, a gente não vai mudar isso. Como mudar, como transformar essa fraqueza em um ponto para que, eventualmente, a gente consiga interferir na dinâmica de transmissão. Então, para eu falar sobre isso, eu gosto muito de resgatar um deus da mitologia grega chamado Asclépio, e que ele, inclusive, é o deus considerado o deus da medicina, né? Ele tem, as profissões relacionadas à medicina, elas têm essa simbologia, né, da cobra, isso vem da mitologia grega, porque percebam que essa cobra está voltada para a mão esquerda do Asclépio, porque a parte esquerda do corpo do Asclépio, segundo a mitologia grega, tinha um sangue venenoso, um sangue capaz de matar, né? Então, se a gente pudesse fazer uma analogia com essas infecções, né, um sangue que pudesse carregar patógenos, cujo esses agentes etiológicos causariam doença e, inclusive, a morte de indivíduos humanos. E, por outro lado, também segundo a mitologia, do lado direito do corpo do Asclépio, tinha um sangue que tinha propriedades curativas, inclusive, conseguia resgatar indivíduos que já morreram, trazer indivíduos à vida novamente. E esse é o objetivo, né? Então, essa linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos, pretende utilizar esses patógenos perigosos e insetos vetores desses patógenos para levar à cura através do nosso sangue. Mas como que isso é possível, né? Existe um conceito que é chamado de Transmission Blocking Vaccine, que são as vacinas bloqueadoras de transmissão, e que elas servem para... esse conceito foi desenvolvido inicialmente para desenvolver estratégias buscando controle da malária. E como controlar a malária, né? Então, inicialmente, pensando numa estratégia, é claro que na vacinologia convencional, a gente busca induzir proteção utilizando componentes daquele patógeno. Então, a gente usa esses componentes, a gente chama de antígeno, né? A gente usa os antígenos desses patógenos, fazemos formulações vacinais, inoculamos no homem e a gente monta uma resposta imune que é capaz de reconhecer esses fragmentos desses patógenos e, num segundo momento, se a gente tiver contato com esses patógenos, o nosso sistema imune é capaz de reconhecer esse patógeno. E esse é o mecanismo sobre o qual as vacinas que estão disponíveis aí no mercado hoje, elas atuam no mercado para humano e veterinário. Então, essas vacinas, elas têm como condição fundamental utilizar na sua formulação fragmentos desses patógenos. No entanto, quando a gente começa a perceber que algumas dessas doenças, elas têm a transmissão mediada por insetos vetores, que há um componente importante do ponto de vista ambiental e que rege a dinâmica populacional desses insetos vetores e, consequentemente, da transmissão de doenças. Nós não podemos negligenciar também esses insetos, se a gente pensa em desenvolver vacinas mais eficazes. E, por esse motivo, nosso grupo vem trabalhando
com essas transmission block vaccines do ponto de vista do inseto vetor. Então, qual que é o racional por detrás dessa ideia? É nós utilizarmos esses antígenos, as proteínas que são essenciais do inseto, formularmos vacinas com isso. Na hora que a gente inocula, nosso organismo vai produzir anticorpos específicos contra essas proteínas, e esses anticorpos, eles são entregues para o inseto no momento do repasto sanguíneo, quando ele for se alimentar de sangue. E nesse momento, esses anticorpos eles vão encontrar o seu alvo, né? Vão reconhecer a proteína que geraram esses anticorpos, e dependendo de onde eles se ligarem, eles podem causar, por exemplo, uma alteração no intestino do inseto. Como o intestino do inseto só tem uma camada de células, vocês imaginem se houver uma lesão nessa camada de células, o inseto ele sofre um desequilíbrio fisiológico muito forte, isso impacta muito, e aí isso resulta numa interferência no ciclo de vida desses insetos. Então, basicamente, o racional é esse. E esse racional tem nos ajudado, tem nos orientado a seguir por uma estratégia de desenvolvimento para buscar um controle um pouquinho mais efetivo de algumas doenças que têm como ponto comum a presença desses insetos vetores, que transmitem que podem resultar nessas diferentes infecções. Então, nós começamos o estudo pensando na leishmaniose visceral. Eu vou mostrar um resultado para vocês brevemente, e que o objetivo era interromper a transmissão dessa doença, porque o problema central nós temos cães infectados nos centros urbanos, esses animais, eles são membros da família, as pessoas se negam a fazer eutanásia desses animais, que é a medida recomendada pelo Ministério da Saúde, mantém-se esses animais fazendo tratamentos que não são eficazes. Não existe nenhum tratamento que é eficaz contra a leishmaniose visceral canina. O animal melhora clinicamente, mas ele continuará durante toda a sua vida como um reservatório do parasita. E do ponto de vista epidemiológico, isso é excelente para manter a doença. Então, qual que é o ponto fundamental? Isso não vai mudar. Nós não vamos mudar o hábito das pessoas. Essa é uma realidade, não adianta a gente ignorar a realidade. Então, o que nós podemos fazer? Olha, nós podemos fazer utilizar esse cão para induzir uma produção de anticorpos contra esse inseto transmissor, e, quem sabe, isso alterar o ciclo de transmissão. É isso que a gente tem observado. Eu vou mostrar alguns resultados. A ideia mesma para carrapatos de cães e bovinos, que a própria infestação por carrapatos, ela é muito prejudicial, ela prejudica esses animais, e mais ainda, são artrópodes também que transmitem uma série de patógenos importantes. Eu vou falar sobre a parte de arbovírus aqui, né? Alguns resultados sobre a vacina contra a Aedes aegypti, e vou terminar falando rapidinho da malária. A gente tem iniciado também um projeto grande na área amazônica, em tribos indígenas, que sofrem infestações por um tipo de pulga que é popularmente conhecido como bicho de pé, e dá uma doença chamada tungíase, e essas tribos indígenas, elas têm essas infestações recorrentes. Desde a infância, as crianças são acometidas por essa infestação, e isso causa uma série de deformidades ósseas, amputação de membros, e essa também tem sido um dos braços do nosso grupo de pesquisa, desenvolver uma vacina que possa ajudar essas populações que são completamente marginalizadas, né? E por isso que tem essas infestações parasitárias tão importantes. Então, tudo começou no estudo de leishmaniose. A gente fez um estudo que é chamado de estudo de prova de conceito, imunizamos camundongo, colocamos com as proteínas do inseto, colocamos o inseto para se alimentar do sangue desses animais. Tem uma equipe muito grande que participou e participa desses estudos, e a gente observou que essa risquinha preta era quando é a curva de mortalidade quando o inseto se alimenta dos animais que não foram imunizados, os animais do grupo de controle, e as pontilhadas é a curva, né, de como que é a sobrevida desses animais quando se alimentam de um animal imunizado, e vocês percebam que algumas dessas vacinas induziram
uma mortalidade muito grande do inseto. Mais importante do que isso é que parte desses insetos, quando se alimentam de animais imunizados, esse aqui é uma Lutzomia longipalpus, que transmite leishmania, isso é uma alteração muito importante da fisiologia desse inseto. Vocês percebam que, geralmente, ele elimina o sangue, o inseto, de 3 a 5 dias após fazer o repasto sanguíneo. Esse inseto já tinha 12 dias da alimentação, não conseguia eliminar o sangue. Então, particularmente esse grupo de vacina, nenhum inseto gerou descendente. Então, houve um desequilíbrio marcante na fisiologia do inseto. Tão importante quanto isso foi a redução da carga parasitária nesses insetos. Então, isso é compatível com a ideia de que, quando o inseto vetor se alimentar, por exemplo, de um cão infectado, a chance dele transmitir para um outro cão ou para o homem é muito pequena. E aí, essa é a ideia nossa, que para leishmaniose visceral isso possa contribuir para um controle mais efetivo interferir na transmissão dessa doença nas cidades, né? Esse estudo, ele nos permitiu avançar dentro dessa ideia de combater as arboviroses. Então, a Marina ela fez doutorado comigo, e ela fez um estudo chamado estudo de prova de conceito. A gente queria saber se a gente utilizasse uma formulação com proteínas do Aedes aegypti, imunizasse um animal, foi feito em condição experimental, essa vacina conseguiria impactar significativamente o ciclo biológico do Aedes aegypti. A gente viu que nesse estudo preliminar, de fato, reduziu, quando comparou com o grupo controle, reduziu em quase 60% o número de insetos. Percebemos que tinha sentido o que a gente estava pensando, seguimos no estudo, a Marina fez o aprimoramento biotecnológico dessa vacina, para que ela pudesse ser produzida em larga escala, e aí fez um novo teste, testando diferentes formulações. Então, dentre essas 8 formulações que a Marina testou, cada gráfico desse é uma das formulações. Então, vocês estão vendo de branco o grupo controle, onde os insetos se alimentaram só nos animais que não foram imunizados, e aqui de baixo, todas as bolinhas cinzas são dos animais que foram Aedes aegypti, né, quando esses animais eram imunizados. Então, de modo em geral, quando a gente compara as duas, saímos do mesmo número de insetos para todas as formulações e avaliamos o número de ovos, larvas, pupa e número final de adultos. Então, de um modo geral, todas as formulações tiveram um desempenho bastante interessante. Variou a redução do número do Aedes aegypti a cada geração de 84% a quase 94% de redução em relação ao grupo controle. Então, isso é uma redução muito significativa. Quando a gente pensa em termos de impacto em se a gente imunizasse a população toda, né, o impacto ao longo das gerações do inseto seria muito grande. E se a gente não tem o Aedes aegypti, nós não temos a transmissão de qualquer que seja a arbovirose. Então, esse é o objetivo fundamental, né, eliminar esses arbovírus, né, através dessa formulação. Então, uma vez que a gente observou esses resultados, nós avançamos para uma próxima etapa, que foi associar essas formulações que tiveram melhor desempenho com antígeno da dengue, zika e chikungunya, e fazer uma vacina que pudesse ser multicomponente. E é o que nós estamos estudando nesse momento. A gente está avaliando agora uma evolução dessa vacina a nossa expectativa é que consiga não apenas interferir no inseto, mas também na transmissão dessas importantes arboviroses. Eu quero agradecer a atenção de vocês, me colocar à disposição de perguntas. Um prazer, né, falar sobre essas abordagens que a gente vem adotando, e estou à disposição. Grato pela atenção.